Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Hoje aqui na TV Trabalhistas, nós vamos tratar de negociação coletiva no setor público, negociação coletiva de trabalho. Para isso, nós temos que verificar quais são os pilares do direito coletivo do trabalho, que são três: o direito à sindicalização, o direito à negociação coletiva e também o direito à greve. Portanto, o pilar sob o viés da negociação coletiva é que nós vamos tratar hoje especificamente no setor público. Nós temos teorias que admitem e não admitem a negociação coletiva de trabalho no setor público. E isso é o que eu vou expor para vocês, os argumentos favoráveis e desfavoráveis de ambas as teorias. Argumentos estes retirados do livro do professor Enoque Ribeiro dos Santos, o livro Negociação Coletiva nos Setores Público e Privado. Vamos lá então. Pela total inadmissibilidade da negociação coletiva de trabalho na esfera pública, nós temos o argumento da estrita legalidade, decorrente da ausência de previsão do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Veja, este parágrafo ele é expresso ao elencar os incisos do artigo 7º da Constituição, que são extensíveis aos servidores públicos. E neste rol não se consagra o inciso 26 do artigo 7º, que reconhece o direito ao reconhecimento, se reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho como um direito dos trabalhadores. Como segundo argumento, nós temos a súmula 679 do Supremo Tribunal Federal, que é expressa ao mencionar: a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. E também, ainda, o argumento de que o reajustamento dos salários dos servidores estaria limitado legalmente. Aqui nós podemos invocar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias e um vasto plexo legal e também dispositivos constitucionais que limitam a atuação financeira do poder público. Então, este é mais um argumento. Ainda como último argumento, eu trago para você a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 429, em que se declarou inconstitucional as alíneas D e E do artigo 240 da Lei 8112 de 1990, o Estatuto Público do Servidor, o Estatuto do Servidor Público Federal. Essas alíneas elas dispunham acerca da negociação coletiva no âmbito da administração pública e foi declarado, então, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo mais uma vez aí a impossibilidade da negociação coletiva no setor público. Pela admissibilidade da negociação coletiva de trabalho no setor público, eu trago para você o seguinte argumento: há uma omissão, só que não eloquente, do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, frente ao disposto no artigo 7º, inciso 13. Ambos os artigos da Constituição Federal. E por quê? O artigo 7º, inciso 13, ele é extensível aos servidores públicos e lá faz menção expressa a convenções e acordos coletivos. Por isso, então, a professora Luciana Stoll nos diz que é possível, sim, a convenção ou melhor dizendo, o acordo coletivo de trabalho no setor público, por conta dessa omissão não eloquente do artigo 39, parágrafo 3º. A greve ainda, ela é uma consequência natural, uma consequência natural de uma negociação coletiva de trabalho frustrada. Veja, a greve, ela é extensível, o direito à greve é extensível aos servidores públicos. Tudo bem? De uma maneira geral, é extensível? Sim. Portanto, não faz sentido garantirmos a greve, que é uma consequência de uma negociação coletiva frustrada, mas não garantirmos o direito à negociação coletiva.
sob o viés do acordo coletivo de trabalho. E é aqui isso que eu venho trazer para você. São admissíveis apenas os acordos coletivos de trabalho. Porque a administração pública não se apresenta jamais como representativa de uma categoria econômica. É assim que nos ensina o professor Enoque Ribeiro dos Santos, no livro já citado. Também, como quarto argumento, digo o seguinte: essa negociação coletiva desenvolve-se no campo ético, na medida em que haveria um compromisso estabelecendo as bases da negociação entre o sindicato profissional dos servidores e a entidade representativa da administração pública, que se comprometeria a transformar em PL, em projeto de lei, posteriormente submetido ao Poder Legislativo, que deveria aprovar e, consequentemente, a sanção do Executivo para que pudesse, então, dar cumprimento a esse acordo entabulado. Então, esses são os argumentos básicos contrários e favoráveis à negociação, à possibilidade de negociação coletiva de trabalho no setor público. O que o Estado brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro hoje adota? O que prevalece hoje? Nós temos a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que trata acerca da negociação coletiva na esfera pública. Tudo bem? E essa convenção ela foi ratificada pelo Estado brasileiro. E lá no artigo 1º, nos diz o seguinte: a presente convenção deverá ser aplicada a todas as pessoas empregadas pela administração pública. Todas as pessoas empregadas pela administração pública, na medida em que não lhes forem aplicáveis disposições mais favoráveis de outras convenções internacionais do trabalho. Então, o artigo aqui é claro, é aplicável a todas as pessoas empregadas na administração pública. Pessoas empregadas, nós temos que garantir tanto os servidores como também os empregados públicos. E é assim que nos diz o decreto 7944 de 2013. Veja, a expressão pessoas empregadas pelas autoridades públicas, constante do item 1 do artigo 1, do artigo 1º da Convenção 151, abrange tanto os empregados públicos, que são aqueles que ingressaram na administração pública mediante concurso público regidos pela CLT, como também os servidores públicos no plano federal, que são aqueles regidos pela Lei número 8112 de 1990. E os servidores públicos nos âmbitos estadual e municipal, regidos pela legislação específica de cada um desses entes federativos. Então, abre-se a possibilidade de negociação coletiva tanto aos servidores públicos estatutários como aos empregados públicos, aqueles que são regidos pela CLT. Então, caberia a negociação, como consequência, a greve, que já é garantida constitucionalmente. E acerca do dissídio coletivo, é possível o ajuizamento de um dissídio coletivo frente ao poder público? Olha, interpretando então a Convenção 151, o posicionamento que o Tribunal Superior do Trabalho adotou lá na sua orientação jurisprudencial número 5 da seção de dissídios coletivos. Veja, em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Essa é a inteligência da Convenção 151 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 206 de 2010. Então vamos com calma aqui para entender. Veja que a OJ diz pessoa jurídica de direito público. Então, administração pública direta e indireta, autarquias e fundações públicas. Não abrange, então, sociedades de economia mista e nem empresas públicas, porque não são pessoas jurídicas de direito público, e sim de direito privado. Então, preste atenção nisso. E que mantenha empregados. Por que empregados? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma interpretação ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição, que não estende
a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação de lides de servidores estatutários frente à administração. Então, o TST afirmando que a competência da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho somente tem competência para conhecer de dissídios coletivos de empregados, aqueles regidos pela CLT, tá? Então, cabe dissídio coletivo, mas exclusivamente para a apreciação de cláusulas de natureza social e não aquelas cláusulas de natureza econômica. O que são cláusulas de natureza social? Uma cláusula que verse acerca do meio ambiente do trabalho, da salubridade, da integridade física e psíquica dos trabalhadores, tudo aquilo que não envolva dinheiro diretamente repassado ao trabalhador diretamente, tá? Então são cláusulas de natureza social e não econômica. Não é possível, portanto, que através de um dissídio coletivo frente à pessoa jurídica de direito público, o Tribunal Superior do Trabalho determine o reajustamento do salário. E agora, frente à pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista e empresa pública. Interpretando a OJ aqui, seria sim possível, então, o dissídio coletivo de natureza econômica, né, que trate de cláusulas também de natureza econômica, tá? Que sejam repassados, que sejam determinados aumentos salariais a todos os trabalhadores, observados determinados índices, ou ainda determinação de outras medidas que impliquem aí um fator econômico, um fator financeiro frente ao poder público. Tá bom? Isso aqui, então, é o que eu tinha para comentar com você neste vídeo. Se você quiser o material, é só me enviar um e-mail lá, tvtrabalhistas@gmail.com. Acesse nosso site, ostrabalhistas.com.br, e também siga o nosso Instagram, @ostrabalhistasoficial. Beleza? Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.